Esse sem dúvidas é um dos capítulos mais frenéticos de começo de luta que já tiveram em Shumatsu, e eu tô amando isso. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, eu vou trazer o vídeo do capítulo 87 completo de Shumatsu no Valkyrie, todo traduzidinho, bonitinho pra vocês. Mas fora isso, hoje também teremos uma história extra de Shumatsu, isso mesmo que você ouviu. Um capítulo extra revelando momentos que aconteceram logo após a treta do Poseidon e do Adamas, lá atrás. Ou seja, um capítulo extra onde Poseidon aparece, Hades aparece, Adamas e tudo mais. Lembrando, é um capítulo extra, então é muito mais curto do que qualquer capítulo de Shumatsu, mas ainda assim é bem divertidinho e legal e é interessante, né? Porque personagens que já se foram aparecem. Já o capítulo 88 de Shumatsu é um capítulo impressionantemente grande. Ele tem mais de 40 páginas. Então desculpem se esse vídeo ficar um pouco maior do que o comum, mas mesmo assim eu garanto que tanto o capítulo quanto o próprio vídeo estão incríveis. Então fica até o final, seu lindo cheiroso. Já aproveita também, curte esse vídeo e se inscreve aí no canal pra sempre saber absolutamente tudo de Shumatsu no Valkyrie e fazer parte dessa comunidade incrível aqui no canal. Também não esquece de compartilhar esse vídeo para que ele alcance mais e mais pessoas, isso me ajuda demais. E como eu sei que vocês são brabos e já fizeram tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 87 se chama Ame no Muragumo no Tsurugi, significando mais ou menos espada do reino celestial, e ele já começa bem frenético com a criança demônio nomeada de Okita começando finalmente a sua luta dos sonhos, depois de esperar tanto. Os dois começam se encarando na arena, o Susanoo tranquilaço e o Okita com um sorriso bizarro, começando a luta empolgado e já ativando sua habilidade. Lembrando que esse raio nos olhos dele significa que ele tá com sua habilidade ativada. Isso não é uma habilidade ocular dele, mas isso é um indício de que ele ativou, sabe? Os deuses da plateia ficam se perguntando se os olhos desse humano já eram vermelhos antes, mas eles dizem que não, mas que é estranho estarem vermelhos agora. Até um deles fala que isso é muito assustador, que esses olhos são assustadores. Já os colegas do Okita falam que ele vai lutar com tudo desde o início dessa luta. Outros comentam que faz muito tempo que não veem o Okita lutar sem uma doença atrapalhando, e que eles estão tão animados pra ver isso que estão até arrepiados. Já os humanos mais comuns da plateia comentam se aquele baixinho é o famoso matador de homens mais fortes da história, mas eles falam meio irônico que ele parece até uma criança, e não levam muita fé no Okita. Em resposta disso, Kondo só dá um sorriso. Kondo olha pro Okita bem determinado e pensa que o Okita tem que mostrar pra todos esses humanos da plateia, mostrar pra eles o porquê que o famoso Okita Souji é o espadachim mais temido da era Bakumatsu, mais temido e mais forte, e mostrar porquê que esse título não é simplório, porque que é um título sério. E logo em seguida disso, Okita avança pro Susanoo como se fosse o Flash da vida. Ele avança tão rápido que o Heindel se surpreende dizendo que ele avançou pro deus da espada. Já na plateia, o Ares comenta, não muito surpreso, que o Okita tá subestimando seu oponente, que ele tá subestimando um deus, e que por causa disso a luta vai acabar em apenas um instante. Mal sabe o Ares que o Susanoo tá lutando contra o Memura também. Heindel narra gritando que eles estão entrando no alcance da espada um do outro, mas quando esse alcance se colide, Okita simplesmente desaparece na frente do Susanoo como se fosse mágica, e tanto o Susanoo quanto o próprio Ares ficam muito surpresos, se perguntando por que ele sumiu, e do nada o Susanoo nota que alguma coisa passou do lado dele, ou tá passando pelo menos, e quando vê do nada o Okita tá lá do lado dele preparado pra dar uma porradona na cara do Susanoo. O Susanoo por sorte percebe isso muito rápido e solta o berrante. Ele dá um mega grito naquele milésimo de segundo que o Okita aparece do lado dele. Inclusive o Okita ser um personagem muito rápido, tá sendo muito foda, eu tô adorando, mas apesar do Okita tá se demonstrando ser um cara muito rápido, ele não consegue acertar o Susanoo, por muito pouco. Ele tenta dar esse ataque, não consegue, pisa no chão de novo como se estivesse caindo do ar, respira um pouco, dá um respiro muito breve e simplesmente some como se fosse um pó, uma fumacinha de cigarro. Cara, é tipo um Noturno dos X-Men, tá ligado? Só que versão rápido pra caramba. E vendo isso, o Susanoo já dá um sustinho de novo. Mas antes que o Susanoo consiga sequer perceber o que tá acontecendo, o Okita aparece em cima dele novamente, e como antes, mirando já um ataque certeiro no Susanoo. Okita tenta acertar, mas o Susanoo consegue defender no último segundo com a sua própria espada, e a gente descobre que o Susanoo não tá com medo, nem apavorado, nem nada disso. O Susanoo tá simplesmente adorando a luta e disse que esse ataque foi muito bom. Ele tá muito empolgado, que nem o Okita tá muito empolgado. Esse ataque danifica algumas faixas que tem ao redor da espada dele. Okita, depois de acertar esse ataque na espada do Susanoo, olha com um olhar mortal pro Susanoo. Já o deus, em resposta pro Okita, diz que ele é mais rápido do que ele imaginava, e também o Okita é tão agressivo e rude atacando que ele nem teve tempo de sacar sua própria espada. No caso, a espada do Susanoo, né? Porque a do Okita já tá sacada. Agora, em resposta, o Susanoo tenta atacar. Ele diz que nesse caso, que tal isso? Mas o Susanoo resolve não atacar com a sua própria espada. Ele resolve dar um chute no rosto do Okita. Talvez seja uma ironia porque o Okita é muito baixinho, talvez. Mas o Okita simplesmente é muito mais ágil do que o Susanoo imaginava. Ele simplesmente pula no milissegundo antes do Susanoo acertar o rosto dele. E o Okita pula tão alto que ele não só desvia do pé
pé do Susano como pula acima do próprio tamanho do Susano. O Ares lá na plateia fica muito surpreso com isso e o Okita acaba usando o próprio joelho do Susano pra tentar um novo ataque. Okita espertinho esse, hein? Muito espertinho. Okita tá aproveitando que ele é bem baixinho pra fazer essas tramóias dele. Tá certo mesmo, pode fazer. E nisso que o Okita já em cima do pé do Susano tenta atacar novamente de cima pra baixo, mirando o rosto do deus. Susano faz uma cara de dificuldade e consegue defender novamente o ataque do Okita. E aparentemente Susano parece que tá passando um sufoco contra o Okita. Susano afirma sua perna no chão de novo, que tinha meio que dado uma esbarrada no capítulo atrás, e diz que como ele esperava, Tenen Shinryu é o mais forte quando se trata de combate de curta distância. E esse nome faz referência a uma técnica de esgrima usada pelos membros do Shinsengumi, criada pelo próprio bisavô do Kondo lá, né? O amiguinho Giga Shed do Okita. Mas finalmente o Susano agora começa a fazer alguma coisa. Ele se enche disso tudo, manda o Okita pra longe com um contra-ataque da sua espada, e o Okita voa tão longe que ele para em cima de uma das casas da rua, inclusive quebrando alguns telhados com o próprio pé. Mas o Okita ainda segue encarando o Susano com o olhar mortal dele, ainda com aqueles raiozinhos ativados no olho dele. Okita, olhando pro Susano com uma cara de demônio, fala que isso é muito divertido, e simplesmente o mano Okita começa a correr por cima de todos os telhados de todas as casas, basicamente, da rua. O cara tá literalmente agindo como um flash, mano. O cara é muito rápido mesmo. Mas Susano, sem preocupação nenhuma, só olha isso com um grande sorriso no rosto. Ele tá tão empolgado quanto o Okita nessa luta. E isso é muito maneiro. Eu tô sentindo que essa luta vai ser incrível, maluco. Ela parece muito frenética. E o Okita não só anda em cima dos telhados das casas, como ele também anda nas varandas, chegando a quase caminhar pelas paredes. O maluco é um verdadeiro Homem-Aranha medieval. E ainda sem tirar os olhos do Susano por um segundo sequer. Um bagulho interessante é que parece que o Susano tá conseguindo se manter acompanhando o Okita com a visão, sabe? Não 100%, mas tipo uns 90%, sabe? Até porque agora, quando finalmente o Okita desce dos telhados pra finalmente atacar o Susano, um ataque que parece ser bem mortal, o Susano simplesmente consegue desviar com maestria. Não cortou nem um fio de cabelo do maluco. Então parece que o Susano tem uma visão e uma agilidade muito incrível também. Não sei porque que eu fico idolatrando o Susano como se ele fosse um cara normal, né? O cara é um deus, é óbvio que ele vai ter uma visão e uma agilidade incrível. Se bem que o Thor é um deus e tem menos agilidade que um poste na rua. Então deixa pra lá. E aproveitando que o Okita finalmente desceu no chão, Susano se prepara, levantando sua grande espada pra trás e preparando pra dar um golpe no chão em cima do Okita. De cima pra baixo, tá ligado? Finalizando assim mesmo. O Okita percebe isso, Susano dá uma impressionada e o Okita começa a simplesmente rodear o Susano como se fosse o peão da casa própria. O cara virou uma Beyblade, mano, em volta do maluco. Parece muito aquela parada que tem no Flash, tá ligado? O cara é tão rápido que faz clone. Tipo isso. Mas ainda não adianta. Quanto mais rápido o Okita é, mais o Susano consegue acompanhar. Ele tenta de novo dar um ataque no Susano, mas sem efeito nenhum. O Susano consegue desviar sem problema nenhum. Susano grita, sim, isso é divertido. Já o Ares lá na plateia, sem entender o que tá acontecendo, pergunta quão veloz o Okita pode ser. Com certeza o Okita tá acima dos padrões que já viram no torneio de velocidade. Mas Hermes, novamente, para ajudar a pátria dos deuses, explica pro Ares que isso não é apenas velocidade, mas cada um dos seus golpes tem o poder suficiente para partir o inimigo em dois. Então qualquer golpe que acertasse o Susano ia ser praticamente definitivo, segundo essas falas do Hermes. Ou pelo menos tiraria um bracinho, vai? E agora simplesmente uma das melhores cenas desse capítulo é o Zeus reagindo a essa fala do Hermes totalmente de boa, falando, veja só, tomando um chazinho, maluco. Tá rolando tipo a 10ª rodada do Ragnarok já, os deuses estão quase ganhando, os humanos querem virar, Odin tá querendo invocar o Tinhoso pra terra e matar todo mundo, e o Zeus simplesmente de boaça tomando um chazinho, não se preocupa com nada. Ele comenta, veja só, ele possui um instinto assassino muito assustador. Ai, o Zeus simplesmente sendo o top do verso até na comédia, na moral. Já na arena, Susano comenta que essa é a verdadeira criança demônio Okita Souji, que ele tanto já ouviu falar na vida, meio falando isso com uma cara muito orgulhosa e empolgada pra luta. Agora aqui explica um pouco do que são esses olhos vermelhos do Okita. É dito que os olhos vermelhos dele se manifestam quando ele alcança um estado de extrema excitação de empolgação, né, não do outro sentido. Isso é chamado de Onigo, que Onigo significa que é a criança demônio. Os olhos vermelhos ardentes são uma prova da rápida combustão da sua vida. O coração bombeia 3 vezes a quantidade normal de sangue, despertando todas as células musculares do seu corpo, uma habilidade extremamente rara para um humano. Inclusive fanarts desse Okita pelado aí, por favor. Ele continua dizendo que graças a isso se torna possível executar habilidades físicas superiores à dos humanos. Na imagem mostra o Okita segurando sua espada com toda a força que ele tem aparentemente, saltando suas veias e demonstrando ferocidade, e ele avança sem dó contra o Susano, aparentemente fazendo um corte no deus. E por um lado realmente ele conseguiu, é a primeira vez que ele acerta um
um golpe no Susanoo, mas o golpe não foi no Susanoo em si, sim na roupa dele, fez um micro cortezinho, mas o Susanoo demonstra estar um pouquinho impressionado com o acerto dele. Ele olha direto pro Okita se preparando para alguma coisa e ele arregala os olhos. Os amigos do Okita lá da plateia dizem que está vindo, que ele vai usar, que ele vai finalmente usar o golpe especial dele, e o Kondo grita para ele mandar vir para cima do deus, e o Okita finalmente começa a executar seu golpe especial, o super golpe de 3 estágios, e ele começa executando o primeiro estágio dando uma estocada no Susanoo. A estocada ia direto pro pescoço dele, mas ele consegue levantar sua espada no último segundo para isso não acontecer, para ele conseguir impedir o ataque do Okita. Mas mesmo assim o Susanoo faz uma cara de espantado com o golpe, que aparentemente é tão forte que levantou o Susanoo do chão. Em seguida, sem espera nenhuma, o Okita executa o segundo estágio do golpe dele, dando uma segunda estocada muito mais forte e perigosa do que a primeira, e assustando mais ainda o Susanoo. Cada vez mais, a cada golpe que o Okita dá, o Susanoo faz uma cara mais de impressionado e talvez temendo o que vai acontecer. E finalmente o Okita finaliza com seu terceiro estágio do golpe, chamado de técnica secreta Tenenri Shinryu Sandanzuki, mas esse golpe pode ser também chamado de Sandantsuki. Exatamente, o Memura botando uma homenagem aqui pro canal na obra dele. Obrigado, Memura. Eu sempre soube que o Memura acompanhava o canal, né? Por que tu acha que a obra tá ficando cada vez melhor? Desculpa, pessoal, vamos voltar pro mangá. Esse nome Sandantsuki significa literalmente estocada de 3 estágios, ou também pode ser investida de 3 estágios. E quando o Okita acerta esse terceiro poderoso golpe no Susanoo, parece que alguma coisa aconteceu. E realmente alguma coisa aconteceu com a espada do Susanoo. O Raiden grita que a técnica mortal de Okita Sandantsuki foi parada no último segundo pelo Susanoo. Ele acaba conseguindo erguer a sua espada na frente do golpe no último segundo, parando a técnica, mas com uma consequência. Aparentemente a espada do Susanoo junto disso foi quebrada. Aparentemente o Okita fica meio espantado que o Susanoo conseguiu defender esse ataque, e o Susanoo aparentemente faz uma cara muito mais séria agora. Já na plateia, os amigos do Okita dizem que esse deus aí é muito bom. Outro deles não consegue acreditar que o deus Susanoo conseguiu parar a Sandantsuki de primeira, e outro deles fica meio indignado que ele realmente pensou que ele venceria com essa técnica. Susanoo parece se afastando um pouco do Okita e diz que essa é a velocidade divina da Sandantsuki. Ele fica bem impressionado com esse golpe. Ele fala que isso foi realmente muito incrível. O Ares, com medo, fala que ele defendeu o ataque, mas ele ouviu um som terrível. Ele pergunta se eles acham que a arma divina do Susanoo quebrou, mas o Hermes fala que não é isso. Hermes diz que na verdade aquilo que foi destruído da espada do Susanoo não foi nem sua espada, foi apenas a sua bainha. Então esse tempo todo o Susanoo não tinha nem desembainhado a espada da bainha. Susanoo faz um movimento pro lado jogando os destroços da sua bainha no chão, enquanto o Okita olha como um alerta para aquela situação. Okita olha percebendo que esse golpe de 3 estágios não fez nada demais com o Susanoo, mas agora temos um vislumbre da espada completa do Susanoo, uma espada que aparenta ser muito normal, muito diferente do que todo mundo achava que ia ser, até porque na bainha a espada parecia um trambolho gigante, um tacape parece, mas ela não, no fim ela é uma espada bem até que comum. Na primeira vista não tinha gostado muito dessa espada, foi muito abaixo das minhas expectativas. Eu tava esperando um bagulho super criativo pra receber um bagulho super normal e padrão, mas agora eu acho alguns detalhes nela muito interessantes, principalmente essas ondas que ela tem do lado. Isso me lembra alguma coisa de tubarão, sabe? Ou alguma espada meio marítima. A maioria dos deuses da plateia dizem que essa é uma espada muito linda, que essa é uma das melhores armas divinas do paraíso, a espada divina chamada Ame no Muragumo no Tsurugi, ou atualmente mais conhecida como Kusanagi, que pode ser traduzida como espada celestial das nuvens reunidas, ou algo assim. E Raiden grita pra todos que finalmente o Susanoo sacou sua espada, sacou sua arma divina. A Ame no Muragumo foi finalmente revelada pra todos. Já na plateia dos humanos, todo mundo se pergunta se aquela é realmente a espada Ame no Muragumo conhecida mundialmente. Outro fala que não tem como ser ela, é impossível, não importa como você olha, aquilo lá parece uma katana comum. E outro fala que aquela Ame no Muragumo que o Susanoo tá segurando é totalmente diferente da sua versão histórica japonesa. E realmente é diferente, mas tem uma explicação. Um homem na plateia dos humanos diz que não cansa de admirar aquela curvatura e o padrão da lâmina. E é revelado pra nós 3 ferreiros super importantes nessa história. Um deles, o mais velho, é o ferreiro Houkoi Yasutsuna, o segundo se chama Sanjou Funetika e o terceiro se chama Awataguchi Kunitsuna. Eles falam que não conseguem parar de admirar aquela espada, mesmo sendo o trabalho deles ainda é apaixonante. Um deles concorda de fato e o outro fala que sem dúvidas é a melhor espada da história. Claramente esses são 3 ferreiros que participaram na construção da espada do Susanoo. Exatamente, 3 ferreiros humanos. E interessante é que esse ferreiro mais velho tem umas marcas parecidas com o próprio Sakata Kintoki. E se eu não me engano disseram que os dois viveram na mesma época. Já a outra mulher aparece do nada dizendo que era o que ela esperava.
esperava. Ela complementa dizendo que afinal ela, como uma ferreira, foi ela que derreteu a lendária espada Ame no Muragumo do Susano. E essa, meus amigos, é a deusa da forja Kanayago, uma deusa ferreira super, né? Não sei se eu posso falar, mas imaginem uma segunda Afrodite, o bagulho é louco. Outro que aparece pra comentar é o deus do fogo e da forja, Hefesto. E coincidentemente eu falei da Afrodite e o Hefesto é o marido da Afrodite, exatamente. Ele fala que uma união de ferreiros reunidos por deuses e humanos, respectivamente, despejou o melhor de suas habilidades na forja de uma nova espada. E é por isso, exatamente por isso, que ela é a espada definitiva. Deuses e humanos se juntaram para fazer a espada mais forte da história. O Raiden grita que isso é muito incrível porque essas informações são inacreditáveis. Ele pergunta se vocês estão dizendo que a espada empunhada por Susano é uma criação de ambos deuses e humanos. Raiden grita isso meio incrédulo com a situação. Susano lá na arena levanta sua espada, dá uma boa olhada nela e fala que é uma pena ele não ter conseguido dar uma introdução mais gloriosa do que essa. Afinal, antes mesmo que ele pudesse tirar ela da bainha, o Okita já destruiu a bainha e foda-se. Mas agora, com um grande sorriso no rosto, o Okita olha pra espada do Susano e diz que ela é uma bela espada. E o Susano fica todo felizinho que nem uma criança dizendo: não é. Ele fala que esse padrão de lâmina, que espada majestosa, como alguém consegue resistir? Susano é muito fofinho, mano. Putz, eu parei aqui pra pensar, mano, e eu já tô triste, mano. Nossa, se o Susano perder, que é o provável que vai acontecer, nossa, velho, vai me dar uma dorzinha no coração, eu juro. Ele fala que no céu acima e na terra abaixo, essa é a maior espada de todas, e eu a nomeei de Onigiri Ame no Muragumo, com a tradução de espada celestial matadora de demônios das nuvens reunidas. Que nome grande, meu Deus. Ele fala que nunca pensou que chegaria o dia em que ele usaria isso finalmente, e mostrando sua espada pro Okita fazendo uma pose de espadachim, diz que essa é a única espada adequada para matar a criança demônio, referenciando ao clássico nome do Okita na sua era enquanto vivo. Lá na plateia a gente pode ver que o Musashi voltou e tá conversando com o Sasaki e Kojiro, que estão na plateia assistindo o Okita. Musashi fala que isso não é algo que se vê todo dia, e Sasaki diz que, sendo honesto, ele tá bem impressionado. Ele diz que nunca imaginou que um dia os humanos e os deuses trabalhariam juntos para transformar uma espada em uma katana. A valquíria do Sasaki, Hirst, fala que não é algo comum pegar uma arma divina e fazer ela ainda mais forte. Ela continua dizendo que Susano superou as suas expectativas. Ele é realmente diferente. Susano diz pro Okita que, bem, agora é hora de fazer essa espada corresponder a toda essa exaltação. Agora uma citação fala que o deus da espada assumiu uma postura pela primeira vez nessa batalha mortal. Susano firma seus pés, firma suas mãos agarrando o punhal da espada com muita força e firmeza, e a narração continua dizendo que essa pose que o Susano tomou não era nada fora do comum, era simplesmente um Seigan, que é basicamente uma postura padrão e primária do próprio Kendo, onde o usuário da espada empunha ela pra frente normalmente. Aquela pose clássica que vocês veem o cara fazendo. Todos na plateia dos humanos diz que ele é chamado de Deus das Espadas, mas não tá fazendo nada demais. Eles dizem que aparentemente as expectativas pro Susano eram altas demais, e todos dizem que essa postura de combate do Susano é bem medíocre, mas o narrador diz que não é nada disso. Todos eles estavam muito errados. Um samurai na plateia diz que essa Senjōdan se chama a linha superior, é uma postura que busca pressionar o inimigo. Outro fala que não, ele tá errado, essa postura é a postura do touro, ele vai realizar uma estocada com isso. Já outro do outro lado fala que eles estão errados, que ninguém sabe o que eles estão falando. Ele fala que aquela é uma postura chamada Albert do Tolo, e ele tá planejando fazer um contra-ataque ao Okita. Já outro diz que essa é a Hasono Kamae, a postura das 8 direções. E outro fala que não, aquele é um estilo espanhol que o Susano tá fazendo, uma postura espanhola. Já outro diz que não importa como você olha, é claramente um estilo francês. Um humano olha todos eles falando isso e não tá entendendo nada que eles estão falando, por que tá todo mundo discordando. Ele se pergunta por que existem tantas opiniões diferentes para uma postura tão simples, a partir daquela postura onde ele não está fazendo nada e nem mexendo um músculo sequer. O narrador fala que enquanto os espadachins ficavam abalados ao ver aquela postura, o primeiro que notou alguma coisa incomum no que estava acontecendo foi o próprio Okita Souja, criança demônio. E rapidamente os guerreiros ferozes de Bakumatsu e os mestres da era Sengoku perceberam isso também. Inclusive todo o pessoal que estava na luta do Sasaki também apareceu nessa plateia, não foi só o Musashi. Isso é bem maneiro. Sasaki olha aquela postura do Susano e soa um pouco seu rosto, e ele diz que esse cara é realmente incrível. Musashi fala que então essa é a postura do deus da espada Susano, e a Hirst, sem entender nada obviamente, pergunta o que tá acontecendo, pessoal, ele só tá parado lá segurando uma espada normalmente. Mas o Sasaki fala que não, aqueles que desejam alcançar o topo da esgrima devem ser capazes de vê-lo, ver essa postura que o Susano tá fazendo e ver cada uma das outras também. A Hirst olha um pouco confusa e diz: cada uma das outras? E o Sasaki diz que é isso mesmo, além do Sengan, Susano aparentemente está emanando uma aura negra e perigosa
ele goza de si mesmo. Ele fala diretamente olhando pro Okita que se ele é realmente o Okita Soji, então ele consegue ver, não é? Você consegue ver, não é? E agora mostra o real movimento do Susanoo. A forma que ele tá fazendo não é uma pose simples de Kendo. Ele tá literalmente usando todos os estilos de combate que existem. Todos os estilos de combate com a espada que existem. E todos eles ao mesmo tempo, exatamente. Ele tá usando estilos de combate de espada japoneses, espanhóis, franceses, todos que existem ou já existiram no mundo. O Susanoo sabe com maestria e consegue executar ao mesmo tempo. E isso é muito louco, mano. Isso só demonstra o quanto o Susanoo é roubado e tem potencial para ser um dos top da obra facilmente. E esse modo do Susanoo se chama Shinra Yaoyorozu, ou traduzindo para português se chama Míriade Divina. Tem uma coisa interessante no kanji desse nome, né? Porque os kanjis que estão escrevendo o nome dessa habilidade, eles fazem referência a uma frase shintoísta que significa o infinito, ressaltando que o número de habilidades que o Susanoo conhece, o número de estilos de luta que o Susanoo conhece é infinito, já que o estilo original que todos os outros se espelharam para ser criados foi o estilo que o próprio Susanoo criou. Então naturalmente ele sabe todos os outros. E como eles fizeram para referenciar essa habilidade extremamente roubada nessa página, foi botando simplesmente vários Susanos em várias posições diferentes, erguendo espadas de vários jeitos diferentes, para simbolizar que agora o Susanoo tá preparado para qualquer tipo de ataque. E aquela narração continua dizendo que como um deus habitando em toda a criação, todas as posturas de espadas estavam lá, estavam naquele movimento do Susanoo. Ele fala que o que ele segura agora são todas as espadas que existem. E ele fala pro Okita mostrar tudo que ele tem, porque é agora que a luta vai começar de verdade. E o Okita simplesmente cagou nas calças, meu irmão, exatamente. E com essa cena incrível onde o Susanoo vai finalmente começar a lutar de verdade, é que o capítulo se encerra. Mas calma que ainda tem aquele capítulo extra do Poseidon, do Hades e tudo mais. Então fica por aí, não sai ainda do vídeo. Mas vai lá e toma uma aguinha pra se hidratar que o capítulo foi longo, eu sei. E agora, meus manos, eu vou trazer aquele capítulo extra que saiu junto com esse capítulo. É um capítulo bem curto, tem 4 páginas só, mas apresenta algumas coisinhas até que interessantes. Fora que ele é mais puxado pra um tom cômico, então no fim ele é só pra entreter, sabe? O capítulo se chama Vínculo entre 4 Irmãos. A cena mostra logo depois que o Poseidon deu aquele golpe no Adamas, que na época se chamava Adamantino. Aquele golpe que basicamente explodiu o Adamas na parede. A cena mostra o Poseidon no seu palácio, olhando para o que parece uma espécie de aquário gigante que ele mantém no seu palácio. Primeiro eu tava achando que ele tava num palácio debaixo d'água, mas não é. O palácio dele fica voando no céu, assim, em cima de um bloco de terra. A frase do lado diz que depois de reprimir a rebelião de Adamas, Poseidon o abandona à sua própria sorte. O que será que ele tem em mente agora? E na cena, enquanto o Poseidon tá olhando para seus peixes, o Hermes chega em sua sala dizendo que ele traz uma mensagem do Beelzebub. Hermes diz que Adamas-sama sobreviveu ao golpe do Poseidon. Poseidon aparentemente não dá bola e ele pergunta se tá tudo bem deixá-lo viver. Lembrando que quando o Adamas estava para morrer, ele foi salvo pelo próprio Hermes e levado pro Beelzebub, que fez o trabalho de reconstituir todo o corpo do Adamas para um corpo novo robótico. Depois que o Hermes pergunta isso pro Poseidon se tá tudo bem deixá-lo viver, o Poseidon repete aquela frase que ele disse antes pro Adamas: os deuses não conspiram, não traem e não confiam, porque eles são perfeitos. E deuses que fazem esse tipo de coisa, que foi o que o Adamas estava fazendo, uma conspiração e traição, não são deuses perfeitos. Só que o Poseidon fala enquanto toca no seu próprio aquário e o Nemo vem cheirar o dedinho dele. Ele diz que mas se o irmão deles morrer, o irmão que mais sofrerá vai ser o irmão mais velho. No caso ele está se referindo ao irmão mais velho dos 4, que é o Hades. E é dito que até o deus mais absoluto do oceano é um bom irmão mais novo para o seu amado irmão mais velho. Ou seja, quando o Poseidon tá perto do Hades, ele basicamente muda de jeito. Ele fica um pouco mais, em aspas, carinhoso e tudo mais. É que na real o Poseidon parece um deus muito inocente, sabe? Não é que ele seja mau ou cruel ou coisa do tipo. Ele só é muito inocente das coisas. Ele parece meio que uma criança em desenvolvimento ainda, sabe? E agora um pouco mais no futuro, o Adamas, já com seu corpo reconstruído, diz com raiva que ele odeia o Beelzebub pelo que fez com o corpo dele, modificando todo o corpo dele. Mas o Hades fala que não é justo falar assim com o Beelzebub porque ele trabalhou duro pra salvar o Adamas. E o Adamas só responde declarando mais ódio ao Beelzebub pelo que fez com o corpo dele. Mas o Hades pergunta se ele não acha o corpo novo dele incrível. E quando o Hades vai falar o nome do Adamas, ele fica Adamambo, falando meio errado o nome do Adamas. Isso é uma piada muito cultural japonesa que não teve como traduzir muito bem assim, sabe? Mas eu achei engraçadinho o Hades apontando pro Adamas falando Adamambo, não sei porquê. E mais uma vez o Adamas fica super bravo que o Hades tá zoando ele. E basicamente é isso que temos de capítulo extra, meus manos. Não teve nada de super incrível ou de super interessante, mas é um capítulo cômico, sabe? Um extra cômico. Mas eu
eu achei legal aparecer de novo o Poseidon, aparecer o Hades, dois deuses que já se foram e tem uma fanbase que adora os dois, assim. Então foi um bom fanservice em geral. Mas é isso, meus manos, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Eu sinceramente adorei esse capítulo, não só o capítulo, mas eu tô adorando já essa luta em si. Essa luta tem um dos maiores potenciais da obra, tipo, ela tem um dos maiores potenciais pra ser uma das melhores lutas da obra inteira, tá ligado? E ela promete que vai ser super coreografada também. Inclusive, falando nisso, essa luta, esse início de luta me lembrou Raiden vs Shiva, onde o Raiden começou super agressivão também e tudo mais, e tacando o pipoco no Shiva pra depois o Shiva revidar, sabe? Parece que é o que tá acontecendo aqui também. Inclusive, Raiden vs Shiva foi uma luta que teve várias coreografias super fodas, o que também é um potencial nessa luta bastante, um potencial muito grande, sabe? Eu acho que o Okita vai ser super bem explorado, eu acho que o Suzano também vai ser super bem explorado, e os dois eu acredito que vão ser super desenvolvidos como personagem, e isso é positivo demais, vai ser muito bom. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo em si. Gostaram, não gostaram? Acharam longo demais, cansativo, muito frenético, muito bom, muito incrível, perfeito? Comenta aí embaixo. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá um likezinho nesse vídeo que isso ajuda demais. Mas agora eu tô indo nessa, meus manos, falou e até o próximo vídeo, até mais.